Eu convido agora o Raymond para fazer as boas-vindas e apresentar os nossos convidados. Temos a leitura do Evangelho, né? Sim. Eu quero, Leandro, então, você coloque para nós o texto do Evangelho. A gente começa sempre, quando não é a celebração com o Padre Ricardo, portanto, domingo sim, domingo não, a gente sempre começa com o texto do Evangelho e depois a gente passa para os nossos convidados. O convidado de hoje é prata da casa, né? O Jorge é membro do nosso grupo desde seu primeiro encontro, né? Companheiro querido, todo mundo o conhece, sociólogo, servidor público, proveniente da luta da Pastoral da Juventude. A Érica, essa companheira queridíssima também, nossa companheira, moradora da Baixada Fluminense, e que tem aí toda uma visão, né? Uma visão e uma vida eclesial a partir dos movimentos de base, e vem hoje conversar conosco, trazer para nós aí a reflexão. E quero aqui, parece que nesse momento, quem está, de todos que estamos aqui, somos nesse momento 17 pessoas, e a Júnia é a única, já falei um pouco antes, éramos poucos, né? A única que está vindo pela primeira vez, que é muitíssimo bem-vinda. A Júnia é artista, né? É da arte pública, companheira que mora lá em Conceição do Mato Dentro, ela e a família toda envolvida com a arte, com a cultura popular. Então, você é muitíssimo bem-vindo, viu, Júnior, aqui entre nós. Seja muito bem-vindo, tá? Esse grupo aqui é um grupo que se reúne todo domingo desde março do ano passado. Nosso grupo chama-se Grupo de Mística e Espiritualidade Nossa Senhora da Libertação. Um domingo sim, conforme eu tinha dito para você, e um domingo não, a gente tem celebração eucarística com o Padre Ricardo, que você conhece, e domingo sim, domingo não, também temos uma reflexão de algum tema. Seja muito bem-vinda, viu? Nós podemos, Leandro, a partir do texto colocado aí na tela, quem é que pode ler para nós? Quem quiser ler, pode tomar a iniciativa, por favor. Posso a ler, Célia Ricardo? também parece que é nova no grupo, né? Bem-vinda também, Célia. Está falando aqui a Rosilene. Então eu posso ler o Evangelho? Pode, Bebel, claro. Proclamação do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós. Fazer um minutinho de silêncio para nós introduzirmos, né, o texto do Evangelho em nós, para pensarmos, um minutinho de silêncio.
devolvo aí para o Leandro, né, já apresentando, então, o nosso tema de hoje, Movimento Fé e Política. Nossa querida Érica e Jorge estão aí conosco, a palavra é de vocês. Bom, boa noite a todos e todas. Especial aí, uma saudação especial para quem está comparecendo a primeira vez, bem-vindas. A gente acolhe com muito carinho vocês. Um abraço também para a Érica, essa querida aí, amiga de muitos anos, tempo de curso do Rio, e assim, é uma satisfação estar batendo esse papo com vocês, falando um pouco do Movimento Nacional Fé e Política, e dessa dimensão fé e política. E aí eu não pretendo me demorar muito, a Érica tem outras questões para falar, eu acho que o legal hoje é a gente poder fazer depois a discussão. Eu só queria dar um testemunho, porque essa questão da fé e política, de alguma maneira, ressignificou a minha presença, a minha inserção no catolicismo. Assim, para quem tem uma trajetória como a minha, saiu da Pastoral da Juventude, foi à universidade, tudo, a igreja muitas vezes pode se tornar muito mais madrasta do que mãe, ainda mais aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não sei se Gláucia compartilha da mesma experiência que eu nesse aspecto. Então a gente fica desterritorializado, a gente fica sem um lugar para chamar de nosso. Eu, paralelamente à época que eu era da Pastoral da Juventude, eu fui catequista do Crisma, muitos anos, depois fui formador de catequistas. E aí, em função de uma necessidade familiar, eu acabei vindo morar em Botafogo, num apartamento que estava vazio, que é uma herança minha hoje, é uma herança do meu pai, que meu pai faleceu. E foi um período muito difícil para mim, porque toda a dinâmica de vida pastoral que eu tinha no vicariato suburbano, ela se foi mais ou menos da noite para o dia, muito doloroso, E assim, se eu mantive vínculo com a igreja, com o catolicismo, eu não falo da fé católica, não falo da fé cristã, que eu acho que a gente é marcado pelo sinal do batismo e do crisma, isso não se apaga nunca, mas foi graças a eu ter encontrado isso, ter recebido o convite lá para ir lá numa reunião para a formação dessa nova configuração do Grupo de Fé e Política Padre João Cribim, ter conhecido tanta gente bacana, e de ter começado também a sair do casulo, a começar a conversar com as pessoas, ajudar a pensar encontros, comecei a escrever também, Então é muito significativo estar conversando com vocês a esse respeito. Eu acho que também em função dessa trajetória eu acabei vindo parar neste grupo de mística e de reflexão, Então, assim, eu, com a Érica aqui organizando as falas, dividi um pouquinho assim, a gente fala um pouquinho do histórico do movimento Fé e Política, um pouquinho da Carta de Princípios, tá bom? A Érica vai falar da estrutura do movimento hoje, depois a gente vai abrir para uma conversa, Antes de mais nada, eu e a Érica pertencemos à coordenação ampliada do Movimento Nacional Fé e Política, O Movimento Nacional Fé e Política, ele é uma estrutura muito simples, tá? Isso eu vou explicar na minha fala. Ele é um grande serviço de animação, de formação, de estímulo a grupos de reflexão, a grupos que queiram se debruçar a essa dimensão da fé e política. E o movimento Fé e Política, o Movimento Nacional Fé e Política, ele surge um pouco nessa seara, lá em meados dos anos 80, naquele contexto da Constituinte, depois das eleições presidenciais de 89, começam a surgir entre grandes lideranças do laicato naquele contexto, e alguns religiosos, aqui eu posso citar aqui, o Frei Beto, o monge Marcelo Barros, o Tilden Santiago, o Gilberto Carvalho, Pedro Ribeiro de Oliveira, Ivo Lebopin, o Frei Clodovis Boff, apoiados por alguns bispos, sobretudo, assim, me esqueci aqui da Terezinha, da Terezinha Toledo, não posso deixar nunca de esquecer da Terezinha Toledo, que é uma figura importantíssima para o movimento Fé e Política, e outros e outras, que também com algum apoio, de bispos como Dom Mauro Morelli, Dom Valdir Calheiros,
o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, começam a pensar nessa necessidade, né, e lá em 86, em função disso, o Clodovis Boff escreve um texto que depois é publicado em 87, vira parte de um livro, que conclama os cristãos à participação organizada na política, né. No ano seguinte, né, nós temos a convocação de uma reunião da parte do padre Hernani Pinheiro, e aí uma coisa fica muito curiosa, fica muito marcada nessa reunião, segundo os relatos. Eu peguei um livrinho aqui do Pedro Ribeiro de Oliveira, esse aqui, ó, Fé e Política, uma Trajetória, que é um livro muito mais autobiográfico, mas eu recomendo muito. Ele conta um pouquinho dessa história. E ele conta nesse livrinho que esse encontro, né, com o padre Hernani Pinheiro, que era o assessor para as relações políticas da CNBB, né, ele, na verdade, foi um encontro com militantes católicos engajados na política, e ficou muito claro nessa reunião a diferença ideológica entre quem era do PT naquele momento e quem era católico e pertencia a outros membros, né. Depois, no mesmo dia, houve uma reunião à noite de lideranças do próprio PT, do núcleo do PT ligado a essa questão religiosa, né, e que se chegou à conclusão, inclusive, que a identidade católica não deveria ser base para a ação política do partido, né? E, ao mesmo tempo, os militantes católicos eles vão chegar à conclusão também de que é necessário, né, uma instância, que é necessário alguma coisa que anime a caminhada de grupos que queiram fazer esse percurso, que é um percurso dificílimo das relações entre fé e política, seja pela carga negativa que a palavra política tem, e seja porque essa discussão toda surge num contexto, né, de tentativa de reorientação, né, dos ventos do Vaticano II, da Conferência de Medellín, de Puebla, né, é quando a tentativa de enquadramento da Igreja do Brasil começa a ganhar corpo, começa a ganhar forma, né, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, quando a gente tem essa restauração romana lá desencadeada pelo Papa João Paulo II, né, por figuras preeminentes da Cúria Romana naquele tempo, de forma particular, então cardeal Joseph Ratzinger, quando a teologia da libertação começa a ser combatida, né, na Igreja do Brasil, né, e de alguma maneira impactando também o movimento ecumênico. Então, né, em 1989, né, que muitos consideram como o marco fundador do Movimento Nacional Fé e Política, né, a Márcia Miranda, né, ela puxa uma reunião em Petrópolis, junto com, na época, então, Frei Leonardo Boff, uma reunião de um grupo de mais ou menos 30 leigos e leigas, para poder aprofundar essa temática, né, da discussão, né? E nessa reunião a gente vai ter aí figuras, né, que hoje que a gente conhece muito bem, né, a própria Márcia, o Leonardo Boff, né, mas Frei Beto, Ivo Lebopan, Pedro Ribeiro de Oliveira, né? E é um grupo que tem como característica uma enorme afinidade política, embora boa parte desse pessoal não fosse filiada a nenhum partido político, né? Uma sintonia de princípios éticos também e profundos laços afetivos, né? Parte desse grupo, inclusive, mantém um grupo até hoje que é chamado Grupo Emaús, né? Leonardo Boff, Frei Beto, o Ivo Lebopan, recém-falecido Luiz Alberto Gomes de Souza, né? E outros assim, né? E, né, eles queriam dar um encaminhamento que produzisse uma solução para a dispersão da força política que as SEBs, as pastorais sociais possuíam naquele momento, né, e criar um movimento para articular grupos já existentes. E havia a preocupação também de que esse movimento ele não tivesse vínculos institucionais com a igreja em função do que estava acontecendo. Troca de bispos, né, uma reorientação mais conservadora. Né? Então, como salvaguardar a liberdade para essas discussões fé e política, que, na maior parte das vezes, em várias dioceses brasileiras, ela é muito podada. Né? A palavra política parece que é um palavrão, as pessoas preferem usar a expressão cidadania. Né? Não que eu não goste da cidadania, mas acho que as coisas têm que ser como elas são. Né? A gente não precisa ter, acho que a gente não pode... A gente já viveu muito em subterfúgios, viveu muito nas penumbras, nas catacumbas, tanto na história do cristianismo, como particularmente aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Né? E aí surge o movimento Fé e Política, né, com esse grupo originário, que começa a promover encontros de estudo, dias e retiros de espiritualidade, e publicam 15 cadernos de fé e política na primeira metade, no final dos anos 80 e na primeira metade da década de 90. Eles estão lá disponíveis na página do Movimento Fé e Política, né? fepolitica.org, né? Os cadernos estão lá, e alguns textos, né, embora tenham sido escritos há mais de 30 anos, eles continuam
atualíssimos. Vale muito a pena dar uma garimpada lá, vocês vão encontrar muito material interessante sobre essas relações entre fé e política, que pode, inclusive, iluminar nossa caminhada hoje em dia num contexto tão adverso, né? Então, o Movimento Nacional Fé e Política é esse serviço de animação, de formação, de estímulo, e ele possui um caráter ecumênico, aconfessional e apartidário, né? Então, desde lá do princípio, né, para poder se constituir como movimento, a gente se fez essas opções, né? E assim, né, o movimento, portanto, ele faz uma opção por uma estratégia de autonomia, inclusive de autonomia da estrutura da igreja, tá? Isso não significa que seus membros, que gente da sua equipe de coordenação não esteja envolvido com grupos de fé e política, com escolas de fé e política que existem nas dioceses, que existem em nível nacional. Então a gente pode falar da relação com os organismos e com as igrejas, né? O movimento Fé e Política ele tem uma relação muito próxima, né, com o catolicismo, porque boa parte dos seus militantes originalmente vinham desse circuito, desse círculo das pastorais sociais, das assessorias, né, da vida religiosa. Mas hoje ele tem uma relação, né, de apoio, de intercâmbio com a rede de fé e política, a Rede Nacional de Fé e Política, que inclui várias entidades, como o CESEP, por exemplo, como o Brasil de Fato, né, lá da região sul, né, como as escolas diocesanas de fé e política. Nós temos várias dioceses com escolas de fé e política, né? A gente tem, né, a estrutura de pastoral orgânica da CNBB, que hoje é concentrada, né, no Centro Nacional de Formação de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que é o CEFEP, né, que faz cursos para essas escolas de fé e política, que forma militantes, que forma agentes de pastoral para lidar nessa seara, tá certo? Nós temos, inclusive, um membro da nossa coordenação executiva que faz parte do CEFEP, né, que é da coordenação do CEFEP, tá certo? E assim, né, antes de falar da carta de princípios, né, eu vou ler a carta para vocês para encerrar a minha fala, né, eu acho que é muito importante a gente fazer memória de nomes de referência, né? Eu já falei aqui do Frei Beto, da Márcia, do Leonardo Boff, do Clodovis, mas falar também de Gilberto Carvalho, de Cláudio Vereza, uma figura importantíssima, né, lá no estado do Espírito Santo, deputado estadual por 7 mandatos pelo PT local, né, uma liderança grande. Aliás, né, a presença do pessoal do Espírito Santo no movimento Fé e Política ela é muito marcante, muito significativa. A Terezinha Toledo, que é daqui de Volta Redonda, né, uma liderança muito importante para o movimento Fé e Política. Aliás, o Sul Fluminense, você tem um movimento permanente de fé e política, né? É uma herança do pastoreio de Dom Valdir Calheiros, na diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, né? A Terezinha Cravo, né, que foi secretária de Educação de Vitória, né, lá do Espírito Santo também, né? O Pedro Ribeiro de Oliveira, né, que é uma figura histórica, aí, oriundo da JEC e depois da JUC, né, sociólogo também. A Teresa Sartório, que durante muitos anos foi secretária executiva do Movimento Fé e Político. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui agora, né? Vou compartilhar aqui uma página, só um minutinho, que é a nossa carta de princípios, e vou ler. Não sei se vocês conseguem ver aí a carta, né? Já aparece aí, né? Então eu vou ler a carta e aí a gente encerra essa primeira parte, aí a Érica vai fazer a fala dela, e acho que depois a gente pode fazer aí um bate-bola aí sobre o movimento, tá bom? Existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas que, inspiradas na mensagem evangélica, atuam em movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e outros espaços de organização social. Algumas dessas pessoas se reúnem em grupos informais de reflexão, celebração e aprofundamento. A maioria, porém, se sente isolada e necessita de meios de reflexão para a sua prática. É nesse contexto que atua o Movimento Fé e Política. O Movimento Fé e Política é ecumênico, não confessional e não partidário. Está aberto a todas as pessoas que consideram a política uma dimensão fundamental da vivência de sua fé e a fé o horizonte de sua utopia política, né?
Voltando para a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo neoliberal, o movimento tem o objetivo de fomentar a reflexão política, a vida espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos com uma prática política e social. Os participantes do movimento Fé e Política atuam em movimentos sociais, organizações populares ou partidos políticos. Assumem a causa dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos. Conferem prioridade à conscientização e à organização popular. Recusam a manipulação das bases, afirmam as classes populares como principal sujeito da própria história, rejeitam todos os valores calcados no individualismo e na absolutização do mercado e reafirmam como valores fundamentais para o ser humano a solidariedade, a cooperação e o direito de todos à vida em plenitude. Comprometem-se com o exercício da cidadania ativa e a construção de uma sociedade socialista, democrática, plural e planetária. O movimento Fé e Política pretende ser um serviço de formação e informação sobre questões de política, cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de reflexão, celebração e aprofundamento. Itatiaia, Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1999, vigília da festa de São Francisco. Se foi um encontro preparatório, acho que para o primeiro encontro nacional de Fé e Política, se eu não me engano. Érica vai falar agora, tá? Obrigado. Como é que eu faço aqui para acabar? Só clicar aqui. Como é que eu faço para encerrar o compartilhamento aqui, por favor? Acho que é interromper compartilhamento. Tem essa opção? Não. Se você apertar naquela coisinha verde. Já foi, obrigado. Oi, gente. Boa noite. Oi, querida. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Eu ouço, Érica. Então, como eu estou num lugar bem difícil, eu vou manter a maior parte do tempo a minha tela fechada para que o áudio saia bem tranquilo, né? Só queria começar dizendo que o Jorge sempre fala assim, companheira, mas eu quero dizer que eu sou bem mais jovem que o Jorge, eu gosto sempre de lembrar disso, que o Jorge foi meu assessor, historicamente meu assessor. Então, se hoje eu estou aqui, né, representando não só o Movimento Nacional de Fé e Política, mas todo um processo de história da Pastoral da Juventude, eu devo graças ao Jorge, mas ele adora querer se tornar mais novo, sabe, gente, nesse processo. Então, eu gosto sempre de lembrar ele. É mentira, é ela que tem cara de velho, tá? Né, bem mais velho do que eu aí nesse processo. É bom a gente lembrar desse processo, né? Mas é que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo. O Jorge adiantou boa parte da minha fala, falando um pouco sobre a estrutura do movimento nacional. Eu vou explicar um pouco melhor, porque a gente está nesse período redesenhando esse processo. A gente antes tinha uma coordenação muito pequena dentro do Movimento Nacional de Fé e Política, e é interessante dizer que o Movimento Nacional de Fé e Política não se coloca como um instrumento hierárquico sobre os outros grupos de fé e política no Brasil, até porque não é possível, né? A gente sempre destaca que há muitas essências, muitas formas de fazer fé e política, né? O Jorge traz aí também, na sua fala, que muitas dioceses, para trabalhar a dimensão fé e política, hoje usa a expressão fé e cidadania, né? Fé e pastoral social, a gente tem aí um monte de coisa, né? E dentro da Arquidiocese do Rio, por muito tempo, foi proibido, inclusive, citar a dimensão fé e política, né? A gente tinha um grupo, inclusive um grupo inspirado para além da questão do Movimento Nacional de Fé e Política, que é o grupo do padre João Cribim, que reúne padres progressistas, apoiadores de pastorais sociais, apoiadores da Igreja Construtora do Reino, né, da Igreja com os pobres e para os pobres, que vai para além do Movimento Nacional de Fé e Política, mas era um grupo de fé e política que iniciou por clero, né? Depois a gente tem algumas pessoas leigas, homens, e aí, posteriormente, a gente tem algumas mulheres, não é isso, Jorge? É isso aí, Érica, você tem razão, mas eu também queria dizer que hoje o grupo de fé e política, ele não é aquele grupo, ele é muito diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele foi reformatado, eu acho que ele foi, de alguma maneira, refundado, né? Inclusive, hoje ele é muito mais levado por nós, leigos e leigas, do que por
por padres, né? A gente tem cada vez menos a presença, o acompanhamento deles nos nossos encontros. Perfeito. Mas é só para fazer essa história, assim, para dizer que o movimento nacional não se coloca superior a nenhum grupo que esteja na sua forma de organização dentro dos espaços de igreja, das dioceses, né, nos estados, como superior, e nem tem algo que ordene uma caminhada. Mas eu queria trazer para vocês, aí eu queria pedir para o Leandro, se ele puder, acessar a página do Movimento Nacional de Fé Política do site, para que a gente possa ir, junto com a minha fala, e fazendo um histórico dessa caminhada, de quando o Movimento Nacional decide se encontrar no Encontro Nacional de Fé e Política. É muito próximo também do que os intereclesiais das SEBs, é um espaço de mística, de celebração, é um espaço que a gente reúne a militância, né, do movimento de fé e política, leigos e leigas, é um espaço que a gente reúne os partidos que na época eram simpatizantes ao Movimento Nacional de Fé e é importante destacar que o PT, historicamente, faz parte desse processo. A gente vai ver nos primeiros encontros que o Lula está nos primeiros encontros, né? E isso é um marco, a gente precisa fazer essa memória, não só Lula, mas algumas figuras centrais dentro do PT fazem parte de encontros animadores da caminhada do Movimento Nacional de Fé e Política, para a gente poder olhar lá o primeiro. Essa caminhada também, eu queria que a gente fizesse um exercício, e aí vocês vão poder me interromper em qualquer momento, tá? Para a gente poder olhar assim, o que dentro da dimensão histórica do Brasil, da América Latina, estava acontecendo quando a gente realizava. E aí é legal essa construção da memória, porque quando eu fui preparar essa fala de hoje, eu fui fazendo a construção da memória a partir da minha caminhada de formação do Fé e Política. O que a gente estava vivenciando, o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, o primeiro encontro nacional de movimentos de fé e política. Abre esse continuar lendo aí, o Leandro, vê se você consegue. Por favor. Acontece em Santo André, né? No ano 2000, então aqui a gente pode lembrar que a gente está ainda naquele processo inicial da redemocratização do país, mística da militância, né? Reuniu 3.000 pessoas, então aquele encontro reuniu diversas bandeiras, o movimento social estava muito presente nesse momento. É um encontro que ainda está em preparação, em formação, a metodologia desses encontros, então a gente naquele momento só tinha plenárias, a gente tem como figuras assim muito conhecidas nesse momento, Leonardo Lula, Frei Beto está em todas as falas, ela acontece sempre em prefeituras, em cidades em que há financiamento próprio, ele depende de financiamentos externos, depende de apoios, era uma estrutura que demandava a gente tem aí 3.000 pessoas participando, e o tema era, esse encontro, a galera que tinha orçamento participativo, economia solidária, o tema era mística da militância, né, em Santo André. A gente pode ir aí para o segundo encontro. Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar com calma aí esse processo. A gente ainda está nessa metodologia de 3 grandes plenárias, né? Razões da Esperança é o tema desse segundo encontro. 16 e 17 de março de 2002. Então, a gente olha um momento histórico, né? A gente aí já estava construindo um plano. Será que a gente pode falar de projeto de poder, né? Tentado algumas. Estava no processo de eleição, né? Véspera de eleição, é isso, gente? Quem pode me fazer aí que eu ainda era pequena nesse momento? 2002 Raymond? teve eleição, sim.
É isso Desde mesmo. 2002, Isso foi 2002. Era isso. teve eleição. Então, a gente estava em março, 16 e 17 de março, Poços de Caldas, a gente reúne 4.000 pessoas, vindas de vários estados do Brasil, para partilhar, refletir. A gente sempre lembra que a mística dos encontros nacionais de fé e política é um dos principais instrumentos, é o momento que a gente alimenta a nossa fé. Embora a maioria do público que está nesses encontros sejam católicos, a gente tem uma mística mais aberta, mas naquele momento a questão do diálogo ecumênico ainda era muito fragilizado, então você tinha uma dimensão muito católica. Esperança ética na política e esperança da mística, né? Era um pouco o tema aí que rodeava o Poços de Caldas. Aí a gente pode passar para o terceiro, que foi o primeiro encontro que eu tive. Eu era uma menina em Goiânia, e eu lembro que nesse encontro a gente tinha um processo muito forte do MST lá em Goiás. A gente estava aí, governo eleito do PT, primeiro governo, né, a carta à população brasileira, 20 a 21 de setembro. A gente tinha muita gente naquele momento. Se não me engano, nós estávamos em pleno processo de mobilização contra a ALCA. Quem é que lembra disso? Era isso? E aí, falecido Padre Geraldo de Nova Iguaçu fazia um boicote a todos os produtos americanos, e a gente, naquela época, ainda tinha aquela... Eu lembro que a gente ainda tinha aquela máquina fotográfica que usava a pilha Duracell, e o Padre Geraldo dizia que a gente não podia usar a pilha Duracell, porque a gente precisava boicotar todo produto americano para fazer, de fato, uma mobilização, uma reflexão contra a ALCA, né? Então, a gente estava lá em pleno processo de mobilização. Alguém quer lembrar mais alguma coisa desse ano, de 2003? A causa indígena já gritava, o orçamento participativo era uma das principais bandeiras do governo, mas também dos movimentos sociais. Marina Silva, é importante lembrar, ela fez parte de todos os principais encontros, dos primeiros encontros nacionais de fé e política. A gente teve nesse encontro 6.000 pessoas, então a gente percebe a dimensão de um processo que a gente estava com muita esperança, com muita animação de mudança, né? Conquista dos direitos, acesso aos direitos fundamentais. Vamos para o quarto? Leandro? Utopias da fé e realidade da política, 4 e 5 de dezembro, Londrina. Londrina não era um estado de direita, não era um estado que nos expulsava, que nos mandava embora, pelo contrário, nos acolhia. Naquele momento, eles estavam completando 70 anos, então era uma festa, e nos receberam muito bem, nos acolheram nas casas de família. Eu fui nesse encontro. A gente começava ali a discutir que o encontro precisava ter uma outra dimensão, maior participação ali de quem ia. A gente tinha uma grande participação de vários estados. O Rio de Janeiro sempre tinha caravana. E nesse momento a gente começa a ter... Foi nesse encontro que a gente teve pela primeira vez a participação do movimento evangélico progressista como um instrumento de abrir para o diálogo ecumênico. É nesse encontro também que a gente começa a criar uma metodologia de que, para além das grandes plenárias, ter plenárias específicas temáticas. Então, a gente tinha plenária sobre orçamento participativo, plenária sobre gênero, plenária sobre meio ambiente, sobre juventude. Era a dimensão fé e política caminhando com outras bandeiras que para a gente eram fundamentais. A gente começa a discutir isso nesse encontro, que foi em Londrina. Aí a gente pode ir lá para o quinto, 2006, né? E aí a gente percebe que a gente passou... 2005, a gente teve a primeira grande crise dentro do governo do PT, a gente pode dizer isso, gente? Raymond? Era isso? Pode ser sim, acho que sim, 2005, né? O pessoal é criado nesse momento, Raymond? Me ajuda. 5, 6, exatamente.
5, 6. Sim, foi por causa da reforma da Previdência. Reforma da Previdência, exatamente. 3 deputados federais votaram contra a reforma da Previdência que o governo federal havia costurado no Congresso Nacional, e por causa disso eles foram expulsos. Se eu não me engano, o deputado Babá, a deputada Luciana Genro e a deputada Heloísa Helena. Isso mesmo. Eu vou lembrar isso principalmente para Raymond, que Raymond vai lembrar que após esse encontro a gente fez um encontro na Tijuca estadual, que foi muito forte, né, Raymond? Lembra disso? Lembro-me disso, é isso mesmo. E aí a gente estava lá no Espírito Santo, já tinha uma primeira crise a nível nacional do PT, nós não víamos mais as principais bandeiras do MST nesse encontro, mas nós víamos um povo animado, um povo com luta pelos direitos, um povo que ainda acreditava nesse governo. Então, nessa mesa estava Plínio de Arruda, o Gilberto Carvalho, que o Jorge cita, ele é um membro, ele sempre foi um membro da Coordenação Nacional de Fé e Política, ele sempre esteve ali. A gente tinha o Chico. Foi um encontro que teve como tema profetismo no exercício do poder. E esses encontros, eles sempre buscavam dialogar com o que a gente estava vivendo no momento no Brasil e na América Latina. A gente teve a presença de 4.000 pessoas. O forte desse encontro foi a mística, entendendo que a gente precisava se alimentar de esperança, de utopia, para continuar na luta. E nesse momento a gente também começa a enfatizar de forma maior a questão ambiental. E aí teve um povo doido lá, gente, que eu vou contar para vocês, que não pede um bar, falou assim, olha, eu acho que o Rio de Janeiro tinha que ter um dia um encontro nacional. Só que a gente ainda estava muito recente ainda de mudança de bispo, Dom Eugênio tinha saído, tinha entrado Dom Eusébio, e nós sabemos que, historicamente, na Arquidiocese do Rio de Janeiro sempre foram proibidas determinados assuntos, as comunidades eclesiais de base, o movimento nacional de fé política, PJ, né? Foram sempre dimensões que foram proibidas no Rio de Janeiro. E isso, ela interferia em todo o regional Rio de Janeiro, independente de qual diocese recebesse, porque embora o encontro não dentro de uma diocese, era importante que o bispo da diocese aceitasse esse encontro, recebesse esse encontro, participasse da construção municipal que ajudasse com a estrutura desse encontro. Um bar, bebendo cerveja, cantando, se divertindo, a gente resiste, a gente tem que receber. E aí um bando dos estaduais, esse encontro da Tijuca, que o Raymond lembra bem, porque foi um encontro meio pesado, né, Raymond? Sim. A gente ali estava naquela história da criação do PSOL, né? Muitos questionamentos, muita resistência. Foi um momento bem difícil mesmo que a gente viveu, no meio, né? E um encontro difícil, né? Processo a gente decide o seguinte, o Rio de Janeiro precisa né, Raymond? A gente decide pedir para receber, a gente luta para receber o 6º Encontro Nacional de Fé e Política e as suas portas, e o Dom Luciano, na época, dentro da cidade, o prefeito Lindenberg Faria, do PT, eles assumem um compromisso de receber o 6º Encontro Nacional de Fé e Política. Tragam tudo para o 6º. A gente tinha uma grande discussão a nível de América Latina, então o tema foi pelos caminhos da América Latina, uma nova terra. Esse encontro aconteceu em novembro, né? Ele teve 4.500 pessoas, então é um encontro com uma dimensão grande, aconteceu no Sesc de Nova Iguaçu. Nós tivemos, e aí para quem participou de todo o processo, a gente teve muito problema nas dioceses vizinhas, a igreja não atendeu, não acolheu esse encontro, mas a dimensão progressista da igreja, sim, foi um encontro que trouxe uma reflexão enorme, um encontro com uma dimensão ecumênica profunda. Eu lembro do pastor Mozart, para quem conhece, cantando nesse encontro. Leonardo Boff esteve nesse encontro. E é importante a gente registrar aqui que Dom Luciano pagou caro por ter recebido esse encontro.
esse 6º Encontro Nacional de Fé e Política. Nesse encontro, nós tivemos 27 plenárias. Geralmente, a natureza dos encontros nacionais de fé e política, eles são todos feitos em forma de mutirão. Todos feitos em forma de mutirão. Então, a gente tem que ter a contribuição de muita gente, tanto na hospedagem, na alimentação, na acolhida, né? Em todo um processo. Aí a gente vai lá para o 7º, que é cuidar da vida, espiritualidade, ecologia e economia. Com 3.600 pessoas, 28 a 29 de novembro, 20 plenárias. Espera aí, deixa eu lembrar onde é que foi, que eu já nem lembro. Abre aí o processo todo, Leandro. Está aqui, que é Ipatinga, Minas. Ah, foi Ipatinga, Minas Gerais. Aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. Tinha um coro ecoado pelo nome da Marina Silva para substituir o Lula. A Marina deu o testemunho da vida dela nesse encontro. Contou toda a história das doenças, da participação do movimento Seringais, tal. E a gente, naquele momento, quem estava ali saiu certo de que tinha que ser a Marina Silva, a nova presidenta do Brasil, né? A maioria ainda eram muito petistas, mas a gente tinha uma divisão, a gente tinha alguns questionamentos com o atual governo nacional. A gente teve nesse encontro uma caminhada pelos mártires, né, fazendo memória dos mártires desde as décadas de 60. E nesse encontro, o lançamento da campanha da juventude Chega de Extermínio e Violência de Jovens. Foi uma campanha que ela foi lançada em 2007, ela se aprofundou em 2008, teve aí uma duração de 3 anos para discutir a morte da juventude, especial a juventude negra. Esse encontro teve uma importância muito grande, porque abriu muitos leques também para a gente. A cultura foi um marco também desse encontro. 8º, viver. Aí a gente começa a abrir uma dimensão de uma outra discussão, mais voltada para a questão do meio ambiente. Sociedade do Bem Viver, foi em Budas Artes, 29 a 30 de outubro. Essa discussão do bem viver é importante a gente destacar que ela vem sendo a principal discussão, entendendo que a gente não pode fazer nenhuma discussão política sem ter a questão ambiental, sem ter uma questão do coletivo. Aí a gente vai para o 9º. Só para lembrar, esse encontro ele teve ainda 3.800 pessoas. Os encontros nacionais sempre tiveram muita gente. Sempre foi um momento de encontrar pessoas, confraternizar, aprofundar a mística, a esperança de dias melhores. E aí a gente vai lá para Brasília. Jorge, tu teve nesse, não teve? No 6º e no 9º, Érica. Gente. No 6º e no 9º eu estive. No 6º e no 9º. Aí a gente começa, o encontro teve Cultura do Bem Viver, Partilha e Poder. Foi em Brasília. Foi a primeira vez que o encontro também foi num espaço acadêmico. Eu vou destacar essa história de um espaço acadêmico, porque vocês vão entender no último encontro que a gente teve agora, o problema que a gente está passando com esse processo conservador, a perseguição que a gente está tendo, né? Brasília. 2013, a gente estava estourando as manifestações de rua, né? E aí a gente vem para o 2 a 24 de abril, 2016, ameaça à democracia, início do processo de impeachment do golpe da Dilma. Nesse encontro, não tínhamos condições financeiras, respaldo político, então foi um encontro bem menor. A gente passa de uma dimensão de 3, 4 mil pessoas para 800 pessoas.
O forte desse encontro foi a resistência. Esse encontro também aconteceu numa universidade. Esse período é um período em que o movimento nacional começa a refletir sobre a sua dimensão de coordenação, começa a repensar, porque até aquele momento o grupo de coordenação nacional era um grupo muito fechado, eram com esses nomes que são históricos, respeitáveis, mas não havia um processo de renovação até esse momento. Que o Jorge, lembra que o Jorge citou diversos nomes, né? Gilberto Carvalho, Terezinha, várias Terezinhas, né, Jorge? Então, esse encontro também da Paraíba, ele serve também para fazer uma reflexão interna, né? Do que é a nossa caminhada, se não há uma necessidade de renovação, algo menor. Os movimentos sociais, gente, eles saem desse processo, eles estão totalmente fora desse processo. A gente tem mais uma dimensão cristã nesse processo. E aí a gente vem para o 11º, que não vai estar aí no site, que foi o último encontro, que é em Natal, 13 a 14 de julho de 2019. A gente, recém-eleito Bolsonaro, o nosso povo desanimado, o nosso povo triste, desesperançosos. Nós iniciamos esse encontro com uma fala do Frei Beto a partir do Evangelho em que fala que Jesus caminhava, né, até ele se mostrar, né? E a gente, o que a gente está fazendo? Bolsonaro, sucesso, golpe. E é nesse momento que o Frei Beto traz que nós vivemos ciclos no Brasil e na América Latina de 20 anos, mas que nós não tínhamos o direito de perder a esperança, que nós que conhecemos um evangelho profético, comprometido com os pobres, comprometidos com outro reino, nós tínhamos o dever, o papel de dar continuidade ao processo. Foi um encontro maior, mas assim, a gente estava ali numa ameaça muito grande da democracia. Hoje, a gente tem processos em cima do movimento nacional e processos em cima da direção da universidade que recebeu esse encontro. Vinícius, Valério e Maria, na atividade, participaram desse encontro. Vinícius se candidatou pelo PT e foi um dos vereadores mais votados depois de vice-prefeito. Ah, que legal. Legal. É importante essa memória. E aí esse encontro do 11º, né, que foi Natal, ele serviu muito para nos alimentar, né? A fala do Frei Beto foi uma das mais proféticas. Nesse encontro, a gente teve uma mística muito forte em torno das mulheres. E aí é muito legal para a gente que é do Rio perceber a galera de outros estados fazendo uma homenagem muito bonita à pessoa da Marielle, entendendo que a ramificação das sementes da Marielle foram para todos os lugares, que a morte da Marielle não vai ser esquecida por nós e nem por ninguém no Brasil e no mundo, né? E aí a gente encerra os encontros nacionais aqui. Era para estar acontecendo, se não me engano, o 12º agora, esse ano, né? Jorge, se eu estiver errada, me corrige. Ou ano que vem, né? Tá desligado, Jorge. Por causa da pandemia, o encontro não foi possível. Ele teria acontecido esse ano, né? Perfeito. Assim como projeto de ter um retiro, né, para lideranças também esse ano, né? Nada disso aconteceu. Do calendário nosso está paralisado por causa da pandemia. Perfeito. E aí as bandeiras principais foram, lógico, o título foi Democracias Políticas e Alternativas Sociais, sinais dos tempos na construção do bem viver. O bem viver não sai mais da nossa essência do movimento nacional. Após esse encontro, a gente começa a repensar, e aí só para encerrando a minha fala, Jorge já falou bastante, a gente começa a repensar o que seria essa dimensão nacional do movimento Fé e Política, que antes tinha um grupo muito pequeno, e aí a gente se reúne em fevereiro do ano de 2020, foi a última viagem que eu fiz, se não me engano a Jorge também, porque nós participamos desse encontro. A gente se reúne no Espírito Santo,
para repensar a caminhada do Movimento Nacional de Fé Política, há uma renovação na coordenação nacional, e aí a gente passa a ter uma estrutura de uma coordenação executiva e de uma coordenação ampliada, né? Na coordenação executiva, a gente tem os nomes que o Jorge colocou e mais algumas pessoas que foram entrando a partir dos últimos encontros, lembrando que a cada encontro a gente tem 2 pessoas que entram para essa coordenação nacional, então a gente tem a Fátima, né? A gente tem aí outras pessoas que vão se somando a essa coordenação executiva, e a gente tem uma coordenação ampliada, que eu e Jorge fazemos parte, a gente começa a criar equipes de serviço, aí a gente tem uma equipe de comunicação, entendendo que é importante a gente efetivar, melhorar a construção histórica da caminhada do Fé Política, né? E também como é que a gente contribui para a caminhada dos novos grupos que estão aí. A gente tem uma equipe de formação para pensar os novos encontros, e a gente tem uma secretaria executiva dentro desse encontro, sempre teve. Hoje, o secretário executivo é o Névio, que é do Zero Assessoria. A organização Zero Assessoria, que é aqui no Rio, ela é a base, ela é a estrutura mais física, se a gente pode dizer assim, desse processo da caminhada do Fé Política, para tornar esse espaço também mais participativo, né? E aí, de forma muito pessoal, eu quero dizer a vocês que eu acho que o movimento nacional tem alguns desafios. Eu acho que um dos principais desafios é a gente efetivar, de fato, a discussão sobre gênero e a discussão do diálogo interreligioso, para além da dimensão católica e cristã, evangélica, mas trazendo para a comunhão, trazendo para o diálogo os irmãos e irmãs de matrizes africanas, né? A gente tem uma dimensão de recuperar algumas bandeiras fundamentais para o movimento de fé política, como orçamento participativo, a discussão dos conselhos de direitos, eu acho que a gente se perdeu um pouco, e se apropriar das novas discussões, né? A gente tem aí os diversos coletivos, as juventudes hoje elas discutem política de outra forma, de que forma que o movimento nacional de fé política pode se apropriar mais dessas novas formas da gente fazer política, da gente discutir política, e eu considero os conselhos, os coletivos, um desses principais instrumentos. É um pouco isso, queria abrir aí para vocês irem falando. Muito bom, excelente. Não, eu acho que está muito bom, né? Eu acho que só reforça o caráter. Assim, sobre a organização dos encontros, é importante dizer, né, que a coordenação nacional, eu nunca participei de uma organização de encontro nacional, porque eu entrei para a coordenação, né, ampliada no final de 2019, quando eu fui convidado, quando eu participei de um seminário do FEI Política sobre comunicação. E eu fui convidado e, graças ao WhatsApp, consultei lá o pessoal do FEI Política Padre João Cribim, que me autorizaram a fazer parte da coordenação nacional ampliada, né? A gente não tem um processo de escolha de coordenação, de ampliado executivo, exatamente porque é muito fluido, porque não se coloca como instância superior dos milhares de grupos de base, de grupos de fé política, de mandatos populares, que de alguma maneira se vinculam ao Movimento Nacional Fé Política. Acho que hoje, como serviço, o Movimento Nacional Fé Política tem duas grandes propostas como entidade, né? A promoção dos encontros nacionais, que, né, a gente está em processo de ressignificação deles, e a oferta de materiais, de assessorias individuais, quando a gente vai falar, quando convidado, né? E também de promover para um grupo menor, né, retiros, né, retiros, momentos de espiritualidade, para quem vive nessa dimensão fé política, né, que é muito importante, mas às vezes também ela é muito árida nessa caminhada. É isso. Só fazer uma memória, aqui no Rio a gente chegou a ter a gente não chamava de coordenação, a gente chamava de rede de fé e política, que inclusive foi quem organizou esse encontro da Tijuca, que eu fiz aqui a memória rápida com o Raymond. Nós éramos representantes de vários municípios do Rio que íamos para esses encontros nacionais.
E a gente não se intitulava como coordenação porque ninguém nos elegeu, né? A gente entendia que era algo mais autônomo, mas contribuímos aí para várias caminhadas e formações de alguns grupos na cidade. Lembrando que a gente teve em diversos momentos aqui no Estado grupos muito importantes que contribuíram para o processo participativo da política no Estado. A gente teve um grupo de orçamento participativo em Mesquita durante a gestão do Arthur Messias, que era um grupo forte, era um grupo que interferiu na Câmara Municipal, era um grupo que interferiu na política pública. É necessário a gente fazer essa memória, porque, infelizmente, aí é uma crítica e autocrítica, é um processo antes, inclusive, da gestão do Arthur. Quando o Arthur entra no governo, parte desse grupo entra para a gestão, e esse grupo se desfaz. E esse grupo tinha um acompanhamento muito efetivo da Câmara Municipal, naquela cidade. A gente tinha um grupo Nova Iguaçu, a gente teve uma galera lá para o lado de Macaé, o Paulo Banana foi para São Pedro e criou lá um processo de discussão, a gente tinha gente aqui pelo padre João Cribim, pelo grupo do padre João Cribim. Então, a gente estava em diversos espaços fazendo reflexões e contribuindo aí para os espaços. Foram através desses grupos que a gente entendeu que os conselhos tutelares eram importantes a gente disputar, e a gente foi buscar formação, foi buscar pessoas para serem eleitas. Então, a caminhada de fé e política ela está interferindo também nesses espaços, né? Então, a gente Érica? Érica fechou o microfone. Falamos juntos aqui. Não, eu parei para que vocês pudessem aí. É que cortou antes, Érica, por causa disso. Acho que a gente pode abrir para as falas agora, né, Leandro? O pessoal que quer perguntar. Acho que podemos, temos umas pessoas inscritas aí. Sim, damos as boas-vindas ao Padre Ricardo. Seja bem-vindo, Padre Ricardo. E a gente dá agora a palavra a Gláucia. Obrigado. Bem, assim, em primeiro lugar, agradecer pela forma tão simples e, ao mesmo tempo, profunda que vocês apresentaram. Assim, foi muito bom, principalmente agora essa última fala, esse último apontamento aí, Érica, foi muito importante até em função do que eu quero perguntar. Quero perguntar em função de críticas que eu já ouvi de diversas pessoas, até mesmo em encontros aqui do nosso grupo de mística, a questão de que não, o grupo de fé e política, Padre João Querubim, conversa só com seus pares, ele não vai às comunidades e tudo mais. Bem, falando muito particularmente em relação à realidade do Rio de Janeiro, que é uma realidade paroquial, né? É uma realidade de igreja paroquial e que, desde meados da década de 90, sofreu uma intervenção muito forte, sobretudo nas comunidades em que havia padres de trabalho progressista, de perfil progressista, e a minha comunidade foi uma dessas, e que acabou desmantelando o trabalho progressista que havia sido estruturado, e, no seu lugar, ocorreu o avanço desse catolicismo de caráter conservador, né? A renovação carismática ganhou força, em contrapartida, os grupos de círculo bíblico perderam, né, força. Estou falando muito próprio aqui de Anchieta. Como é que acontece, como é que se dá? É uma preocupação, né? Qual é a metodologia para a formação de grupos de base do movimento de fé e política? Vocês disseram no início que se substitui a palavra política por cidadania, né? E porque a palavra política foi meio que demonizada, meio não, né? Eu estou sendo até muito elegante.
foi muito demonizada, como é que fica essa questão, né? Como é que isso tem acontecido, principalmente na realidade do Rio de Janeiro? Valeu, gente. Beijo para vocês. Obrigado, Gláucia. Bebel. Oi, seguindo um pouco aí que a Gláucia falou, eu ia falar justamente porque primeiro eu quero agradecer aos dois. A Érica eu não conhecia falando, né? O Jorge eu já estou acostumada, mas assim, agradecer muito a fala de vocês. Eu queria, seguindo aí um pouco o que a Gláucia falou, logo no começo o Jorge falando sobre a política que era considerada palavrão, né? Desde o começo lá do movimento lá, quando começou a Fé e Política, que existia os padres falando, eu queria saber justamente isso, se ainda existe alguma resistência de religiosos, não só padres, quer dizer, principalmente padres católicos, né, falando, que a gente escuta muito isso, por que as pessoas, padres religiosos não têm que se meter em política, eles têm que ficar dentro da igreja, se ainda existe uma resistência, principalmente entre os conservadores que acham que o padre tem que ficar dentro da igreja. E outra coisa também que eu queria saber de vocês, talvez a Érica, se dentro desses encontros teve a participação, existia a participação de população rural, assim, dentro dos encontros. E é mais ou menos isso que eu quero perguntar. Obrigada. Eufrásia. Obrigado, Bebel. Obrigada, Leandro, que eu não sabia se eles já iam responder, se eu podia emendar. Eu queria cumprimentar o Jorge, companheiro aqui desse grupo, né, que a gente já vem se encontrando aí há 1 ano e meio, mais ou menos, né, nesses encontros virtuais, e a Érica, que é uma antiga companheira aí de luta nas caminhadas da Candelária e Missa, que, infelizmente, nos 2 últimos anos a gente não tem tido, né, por conta da pandemia. Então, eu queria muito cumprimentar vocês e agradecer pela fala, e eu queria perguntar se esse movimento Fé e Política, que eu acho um movimento muito interessante, queria até saber como ter uma participação, enfim, nesse movimento, mas eu queria também saber se existe alguma relação ou se as comunidades eclesiais de base poderiam ter sido algum embrião desse movimento, ou se tem alguma relação uma coisa com a outra, que me parece que sim. Eu lembro das comunidades eclesiais de base quando eu morava lá no interior da Bahia, eu era adolescente ainda, fazia parte lá de grupos de jovens e tal, e eu me lembro que no local não existia, não tinha um padre lá, porque era um distritozinho muito pequeno, então de vez em quando ia, né, um padre, né, assim, acho que a cada 15 dias, mas sempre tinha alguma celebração que era, enfim, feita a partir dessas comunidades eclesiais de base. Sempre tinha uma pessoa leiga, que a gente lia os textos da Bíblia, enfim. E aí eu queria saber isso, né, como a gente poder participar desse movimento e da relação com as comunidades eclesiais de base, e acho que é muito importante, sim, retomar esse trabalho de base. Eu tenho ouvido muito o Frei Beto falar sobre isso, e o último encontro, inclusive, que eu estive com o Frei Beto, foi antes, logo da pandemia, em 2019, ele estava em Petrópolis, eu estive lá num encontro onde ele fez palestra no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, junto com a Márcia Miranda, e depois eles iriam para algum encontro regional. Aí eu queria saber isso também. Existem, além desse encontro nacional, se tem encontro, enfim, tem assim alguma periodicidade desses encontros regionalizados. E obrigada, tá? Foi ótimo. O Leandro, será que a gente poderia fazer uma fala agora? Porque eu estou vendo que são temas bastante díspares, e depois a gente retoma o segundo bloco. Exatamente isso. Então, estamos em comunhão, Jorge. Jorge? Oi, fala. Eu só estou com medo de eu ficar sem carga aqui. Se eu puder fazer primeiro, porque caso eu Por caia, favor, você... fique à vontade. Gente, primeiro assim, né? É muito bom rever muita gente, Glaucia Frase, que é uma guerreira que sempre nos ajuda. A gente sabe quanto que a luta da criança e adolescente é uma luta importante, e é muito bom
o que é o legal do Fé e Política, né? O legal do Fé e Política é que ele reúne um monte de gente com um monte de bandeira, sabe? Assim, a gente não tem só a galera ali que discute fé e política, tal, orçamento participativo, entrada dentro dos espaços das esferas políticas municipal, estadual e federal. Não, reúne todo mundo, né? Fé e política é isso, a gente está aqui discutindo política e lembrando que esse grupo é um núcleo de fé e política. Então, em qualquer momento que houver alguma atividade estadual, nacional, que vocês quiserem participar, é aberto, a gente não tem restrição a nada, né? Hoje em dia, o nosso único receio é a entrada da galera da direita, que nos persegue, que nos violenta, né? que propaga mentiras e fake news da gente. Então, é dizendo isso, Fé e Política não é um espaço fechado. Os encontros nacionais, a gente sempre se organizou em caravanas, assim, alguém lembrava, a gente vai ter encontro em tal momento, vamos organizar um ônibus e aí a gente juntava uma galera. Nós já fomos em 2 ônibus, em 3 ônibus, a gente já foi de avião, a gente já ficou na casa de família, a gente já ficou em hotel, da forma que dava. E, assim, é um momento muito animador para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada, né? Ele é muito individual também, não é só coletivo, mas é individual, porque a gente precisa disso. A gente precisa desse processo em que nos diga assim, é possível, é necessário caminhar, a gente não está sozinho. E como é bom a gente estar num encontro, numa bolha, né? Porque assim, a gente hoje vive bolhas, a gente precisa fazer esse destaque, né? Então, de vez em quando é bom a gente estar numa bolha com 500, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que discutam como a gente, né? Que a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Eu acho que o encontro de 2019 nos disse isso, né? Caramba, Bolsonaro ganhou, mas a gente está aqui, vivo, e a gente tem que resistir, né? No site de Fé e Política, a Glaucia comentou sobre como é que é o processo de formação. A gente tem muitos instrumentos de formação, livros. Acho que pode falar um pouco melhor disso, mas instrumentos que possam ajudar e contribuir. Como é que você forma um grupo? E aí, mais uma vez, a gente usa uma outra nomenclatura, mas é um grupo de fé e política. Mas, assim, você acha vários instrumentos no site. Alguém perguntou a questão da resistência de religiosos e padres. Eu acho que agora está pior aqui na Arquidiocese do Rio, no Regional Leste 1. Antes a gente ainda tinha Dom Luciano, a gente ainda tinha lá o bispo de Valença que morreu, Dom Elias. Hoje a gente não tem mais esses bispos, então a gente retrocedeu num processo de apoio. Eu acho que a gente pode aí talvez trazer o bispo de... Oi? Fui eu, Bebel. Talvez a gente possa... talvez a gente possa aí dizer do bispo de Campos, né? E do bispo que foi para Friburgo, que talvez lá eles consigam fazer um processo de fé política, mas eu acho que no regional a gente está pior. E aí é por isso que vários grupos hoje usam essa alternativa, né, essa expertise de grupo de fé e cidadania, como uma forma de tentar ser menos perseguidos. Alguém perguntou aí sobre o processo de participação por rural. Sim, tinha muitos movimentos ligados às áreas rurais, né? É um forte disso. Então, a gente tinha, inclusive, é legal você falar disso, Bel, porque tinha nesses encontros um cuidado muito grande com a alimentação, uma alimentação saudável, sem agrotóxico. Essa discussão é uma discussão forte no movimento nacional. A questão ambiental é uma discussão muito forte, a questão do menor uso possível de descartáveis. Então, nos últimos encontros, a gente não tinha descartável, cada um tinha que levar a sua caneca, o seu prato, seu talher, ou eles davam lá. Então, isso é uma coisa, mas a participação rural, ela tinha sim. O que eu não respondi, Jorge, fica para tu. Vou comentar tudo aí, né? Assim, né? Começando pela questão da base, né? A gente não tem um manual de como forma um grupo de fé e política. Entendo que basicamente precisa ter as pessoas e a vontade de estar juntos, de começar a se organizar. O que a gente tem discutido em nível de coordenação ampliada, no nosso planejamento estratégico para o próximo triênio, é como a gente pode dar suporte com formação, né, com retiro, com material, para quem está começando, a quem tem vontade de fazer a nucleação desses grupos, né, para quem tem numa comunidade, num bairro local, a vontade de fazer isso. Né, é um serviço.
né? É um serviço, por isso que não tem não tem uma estrutura hierárquica, não tem uma estrutura organizacional, né? Não tem o Movimento Nacional de Fé e Política não se propõe a isso, né? Ele é serviço nesse aspecto, né? É muito livre. E também como esses grupos vão estar vinculados, a vinculação institucional desses grupos vai depender dos arranjos sociopastorais, digamos assim, de cada realidade, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Érica falou aí, né? Eu acho muito difícil você ter um grupo de fé e política reconhecido, participando das estruturas da Arquidiocese do Rio de Janeiro hoje, né? Ao contrário, eu me lembro que lá nas eleições de 2016, né? Não sei se Cláudia se lembra, né? Mas a Jo estava lá com a gente, né? A gente fez um manifesto de apoio ao Marcelo Freixo, a gente fazia reunião mensal naquela época, por causa da pandemia, a gente se posicionou de uma maneira muito intensa e a gente sofreu uma retaliação muito poderosa, porque a gente fez um manifesto, a gente jogou esse manifesto na rede, teve 1.200 assinaturas de apoio, né? E o peso da instituição foi muito forte naquele contexto, né? Primeiro, de alguns de nós perseguidos em rede social, foi o meu caso, né, por aquele padre Niraldo Júnior, né, que foi vigário episcopal do Vicariato Suburbano, né, que printou o material que eu fiz sobre essa questão, né, e depois, né, eles, logo depois, a Arquidiocese começou a promover encontros de fé e política, pegaram a terminologia e começaram a usar essa terminologia, mas com um arranjo, com grupos muito conservadores, só como eles não têm uma coisa que é fundamental para grupos dessa natureza resistir, que é o que? Militância, gente que seja envolvida. Você faz o grupo, você faz os encontros morrem, né? E nenhum movimento vive só de fazer encontro, né? E aí isso tem a ver com a questão que a Glaucia apresentou na fala dela, das críticas que fazem ao grupo Fé e Política, que já falaram, né? Eu, às vezes, troco umas caneladas aí com um grande amigo meu da Zona Oeste, que fica nessa, né? Por quê? Né? Porque, assim, quem participa de um grupo de fé e política já tem um envolvimento, já tem uma inserção, seja na sua atividade profissional, como é o caso da Eufrásia, como é o meu caso pessoal, por exemplo, né? Como é o caso da Rosinha, né? Já tem uma militância política, porque já participa de gabinete, já tem um mandato, como é o caso do Raymond, né? Ou está envolvido com uma outra pastoral social. Então, os grupos de fé e política, eles não são grupos de ação. Eles são exatamente o espaço que a Érica apontou muito bem. São espaços em que a gente se encontra para se alimentar, para se fortalecer, para cuidar um pouco também da nossa subjetividade, para a gente brincar uns com os outros, como a gente fez no início da reunião, sabe? Porque se não tiver isso, para cuidar dessa relação mística, com a mística, né? De uma mística, porque a gente aqui, o que nos une aqui é o fato de sermos todos mulheres e homens de fé. A gente não está apenas em função de uma ideologia política, que isso em si só já seria alguma coisa muito nobre, mas a gente faz isso porque a gente acredita em alguma coisa maior, porque a gente compartilha de valores, valores humanos e também de valores cristãos calcados lá no Evangelho de Jesus Cristo, nos sinais do reino de Deus, né? Então a gente precisa desses momentos. Né? Eu vou fazer alguma coisa como professor em 3 escolas, como participante de 2 sindicatos, o Raymond faz a atuação dele lá na Câmara dos Vereadores, né? A Tânia na Pastoral de Favelas. É bom lembrar, esse grupo aqui, Eufrásia, você já está num grupo de fé política, né? Você não precisa fazer mais nada. É quando tiver os encontros nacionais, o retiro, se você tiver condição, você participar, né? Antes da pandemia, havia uma pequena estrutura que funcionou muito na época do 6º encontro. Eu não estava envolvido nesse momento, porque por ter tido filho, eu fiz um período sabático, meio que me afastei uns 2, 3 anos aí dessas coisas todas, né, para poder um pouco ficar mais perto da minha filha e tudo, né? Já trabalhando muito, a gente sobra muito pouco tempo, né? Então, jamais havia encontros com uma certa periodicidade, a Érica lembrou aqui, né? O Sul Fluminense, o pessoal lá da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda tem uma continuidade, né? Fazem encontros, né? Eu, por exemplo, se eu tenho vontade, né? Eu pego passagem de ônibus rodoviária, vou lá, vejo se tem caravana, se não tem, se tem carona, se não tem, eu vou e começo a participar. Eu comecei a me meter com isso entrando nos ambientes, né? Antes ainda até de ter um grupo de referência. Né? Eu não participava de nenhum grupo de fé política em 2013, quando eu fui no 9º Encontro Nacional de Fé e Política lá em Brasília. Então, assim, eu acho que é esse o papel, o objetivo do grupo, é juntar as pessoas,
né? Assim, eu pessoalmente posso dar um exemplo. Quando eu era da Pastoral da Juventude, né, era uma realidade que, em microescala, é muito parecida com a nossa realidade macro, em macro escala hoje, né? Uma paróquia de subúrbio, de colônia portuguesa, numa arquidiocese conservadora. Aquele grupo de Pastoral da Juventude apanhava de tudo quanto é lado. Aí teve a Romaria da Juventude, né, lá na Diocese de Nova Iguaçu, em 1992. Aí você chega lá, dá de cara com aquele mundaréu de jovens, né? A gente andou do centro de Caxias até a igreja do Prata, passou no meio de uma favela, assim, com um valão no meio da favela, assim. E você vê aquela realidade sofrida, você vê aquele bando de jovens do estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Eu me lembro que uma manchete do Jornal do Dia falava de 30 mil jovens. Aí chega lá no final com a missa campal, tem um bispo lá, né? Tinham 4 bispos naquela missa campal, padre de cabelo comprido, estola colorida. Aí, gente, isso aqui eu quero todo. Eu preciso de um negócio desse todo momento. Então, eu acho que esse é o papel que tem o movimento nacional, de oportunizar esses espaços, né? Sobre a resistência do termo fé e política, né? Eu acho que ela continua muito forte, mas ela também está sendo ressignificada por grupos com ultraconservadores. E aí talvez o nosso esforço está mais articulado, de saber trabalhar mais em rede, né? Eu acho que é um dos desafios que a gente tem aí das redes de fé e política, né? E das estruturas, porque o movimento de fé e política é uma das, né? Você tem uma rede de apoio, que é a REFEP, a Rede de Fé e Política, com várias entidades, e você tem, né, as pastorais sociais, as comunidades de base. Então há um vínculo muito forte das comunidades de base. Aliás, foi por conta de você não conseguir mais fazer o acompanhamento de quem vinha de comunidade base, pastoral social, que ingressava no mundo da política, que ia exercer um mandato, ou que depois, no começo do século, foi ocupar uma função de segundo, terceiro, quarto escalão no governo federal, ou mesmo até aqui no governo estadual, que surgiu essa preocupação de estar oferecendo esses espaços. Assim, um detalhe, há uma articulação, eu vejo uma articulação muito forte de lideranças em escala nacional em cidades de médio porte, né? Em Minas Gerais, por exemplo, cidades industriais, né? As cidades entre 250 e 500 mil habitantes, Volta Redonda aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que muitas vezes tem mais gente articulada, integrada a essa discussão de fé e política nesse tipo de cidade do que nas grandes áreas metropolitanas, né? Nós somos o único grupo de uma zona urbana central de fé e política, esse aqui. Se reunia antes da pandemia lá no centro da cidade, lá no espaço lá dos dominicanos, uma vez por mês. Nós podemos dar sequência agora? Sim, Érica. Era só trazer um destaque que o Raymond conhece bem, por ser lá de Minas. A gente não pode tirar como exemplo a Regional Leste 1, gente, de muitas coisas. Principalmente a Arquidiocese do Rio, né? A Tânia estava aqui, Érica, me deu um oi aqui. Tânia sabe da resistência que ela vive dentro da Arquidiocese. Mas a participação efetiva nesses espaços de fé e política, de comunidade eclesial de base, que a Eufrásia lembrou, são muito maiores em outros estados, né? Minas é um exemplo. A gente tinha padres, vereadores, prefeitos em outros estados, né? Que sempre tiveram nessa caminhada conosco. Então, assim, a gente... E aí alguém falou assim, que bom que a gente não está sozinho. É isso mesmo, a gente não está sozinho. É porque, de fato, a luta é muito grande, a gente tem dificuldade de agrupar todo mundo, de reunir todo mundo, de fazer com que que chegue a nós as boas notícias. É necessário que a gente crie meios e formas de que as boas notícias também cheguem a nós. Excelente. Pessoal, eu gostaria de combinar com vocês agora um teto para a gente chegar. São 7h30, né? E aí a gente tem mais 4 falas agora. A gente pode encerrar nessas 4 falas? Porque senão a gente estende demais. O papo está rendendo e acho que está muito rico e está bonito. Vamos agora ao Fernando. Está com o microfone desligado, Fernando. Muito bem. Eu queria agradecer inicialmente ao Jorge e à Érica por fazer essa apresentação para que a gente conheça melhor esse movimento. E do que foi falado um pouquinho, inclusive, desses encontros nacionais, e uma redução que a Érica mencionou a partir de 2016, dispersão, né?
me faz lembrar, isso aí tem muito a ver com a organização, a estrutura organizacional do movimento, que eu acho que é muito importante, porque à medida que vai crescendo sem uma estrutura organizacional, tende realmente a perder uma união. E aí, o que eu vejo é o seguinte: como é que atualmente, se é que tem uma ligação a partir dessa direção nacional, se é por cidade, por paróquia, por diocese? Vai testar também? Tem alguma voz aí atrapalhando. Fala para a tia Vivi. Tem alguém com o microfone ligado. Então, continuando, eu acho que é muito importante que, qualquer que seja a estrutura, haja sempre, entre os vários níveis, formas de ligação. Aqui no nosso grupo, eu e a Fernanda Salazar pertencemos às equipes de Nossa Senhora. Uma das coisas que eu admiro nas equipes é a estrutura, desde o nível internacional até o nível nacional, passando por várias etapas até chegar aos setores. Os setores são pequenos, tem 8 grupos pequenos. E há uma ligação muito grande entre os grupos de um setor com as regiões, com as províncias e com a direção nacional. Alguma coisa tem que ser vista nesse sentido para que esse movimento possa crescer de maneira sólida. E uma coisa que eu acho importante, que foi mencionado aqui, que é a abertura para a participação de pessoas de outras religiões. E aí me pergunto, se tem essa preocupação, ou a necessidade, inclusive, nesse momento que a gente vive, por que precisa necessariamente ter uma ligação com as dioceses? O movimento das equipes Nossa Senhora, por exemplo, não tem ligação com as dioceses, ele é extradiocesano. É um movimento leigo, não tem ligação com a diocese, com a Igreja Católica, embora seja um movimento da Igreja Católica, reconhecido pelo Vaticano. Não há necessidade de ter uma filiação ao arcebispo da diocese, ou seja lá, ao pároco da sua paróquia, nem nada disso. É um movimento independente, tá certo? Ainda mais se nós queremos crescer para outras religiões, como foi falado pela Érica, afro e outras religiões. Então, eu queria dar a importância de se pensar numa organização mais sólida para esse movimento, para que ele possa realmente frutificar, que é muito importante. Obrigado. Aparecida é a próxima. Minha fala é rápida. É só para dizer que eu procurei participar muito do movimento Fé e Política, principalmente nos encontros nacionais. Eu me lembro bastante de Poços de Caldas e de Nova Iguaçu, né? Os demais eu não lembro muito bem. Agora, aqui, para responder também um pouquinho de pergunta que falou da organização pela base, nós temos aqui em Volta Redonda, na resistência, porque a gente está tendo problemas sérios aqui, um grupo a nível de cidade e uma organização a nível de sul do estado, né? E, então, com isso, a gente tem uma articulação. Não é um trabalho de formação, mas é um trabalho de articulação. E isso nos fortalece. Fortalece as pessoas que estão mais diretamente lidando com a questão política e nos ajuda também a manter uma consciência de uma igreja em saída. Aqui no nosso grupo é católico, não é ainda ecumênico, mas acredito que o caminho vai ser esse, trabalhar pelo ecumenismo, tá bom? Só isso.
Rosilene. Olha, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, foi extremamente interessante esse encontro, essa fala, esse episódio. Estava friozinho, estou aqui parada, né? Eu vim do interior de Minas, e lá a gente estou aqui tinha de frente, né? Muito forte em relação a serviço, né? E tanto é que quando eu apontei dos meus sobrinhos, lá o Vinícius e a Maria Natividade, lá de Ipatinga, então um trabalho muito forte, quer dizer, sindicatos com a igreja, e aí fé e política, eu acho que passava muito nesse trabalho. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, né, o meu susto maior foi chegar a uma igreja que eu ficava como diz o meu amigo Frei Éder, de participante, de ouvinte, porque você fica sentado lá e não tem mais que isso. Então, me assustei bastante, mas, felizmente, eu comecei a participar da capela Nossa Senhora das Graças, lá no Chapéu Mangueira, e lá na capela, né, o Wilton Japiaçu, muita gente conhece mais como filósofo do que como frei dominicano, né? E o Japi tinha um trabalho no período da ditadura muito interessante. O Chico Alencar morou, inclusive, aqui no convento, que passava filme, que discutia, né? E ele era um trabalho bem interessante. Então, a fala do Japi na comunidade de Chapéu Mangueira foi extremamente forte para a gente em relação ao serviço. Comecei a participar e a discussão, e aí era bem numa linha, a homilia dele era bem nessa linha de fé e política. E aí é tão forte isso que a candidatura da Benedita da Silva, e ela era da Assembleia de Deus na época, ela saiu como vereadora dentro da capela Nossa Senhora das Graças. A candidatura dela como vereadora saiu de lá. Então, hoje eu vejo um distanciamento completo dessa questão de fé e política do pessoal, seja da comunidade, depois da morte do Japi. Então, acho que acabou com essa linha de discussão, de esclarecimento que se passava dentro da igreja. E hoje é um distanciamento completo, né, dessa questão de fé e política, principalmente na paróquia que eu frequento. O Frei Luís esteve há uns 2 anos, o Frei Luís Antônio esteve há uns 2 anos atrás aí, e ele caminhava nessa linha, mas ele não ficou, e ele não encontra espaço na nossa paróquia para essa discussão. Então, eu vejo que, mais e mais, como eu vim do interior, eu acho que no interior de Minas a gente tinha muito isso, mas hoje eu vejo que na minha própria cidade já não tem mais esse movimento. Então, acho que é um caminho diferenciado aí, né, de distanciamento. Mas eu acho que é um caminho que a gente precisa, com todo o desafio que se possa colocar, de recomeçar, porque é por este caminho que as pessoas têm consciência da fé, têm consciência também da sua participação como cidadã, porque senão você não consegue fazer isso. Hoje, no próprio Chapéu Mangueira, na própria capela, você pode contar quem tem mais ou menos uma lembrança de trabalho feito pelo Japi. Acho que todo mundo está indo agora lá para o Nossa Senhora de Copacabana, para essa parte, digamos assim, eu diria assim, mais da alegria da igreja do que, de fato, do evangelho. Então, eu vejo assim, meus sobrinhos, né, que eu já mencionei, que inclusive começou nesse trabalho de encontro, de fé e política, e isso evoluiu tanto. Depois ele se sentiu na responsabilidade de sair como vereador, depois foi como vice-prefeito, teve um período até que atuou como prefeito, e era um trabalho bem nessa linha de fé e política. E eu acho que assim, o caminho, se a gente quer alguma mudança em 2022, a gente já teria que ter começado anteontem a trabalhar nessa linha, principalmente nas comunidades. Obrigada. Obrigado, Rosilene. Agora, o Milton Mano. O último a falar sempre fica um pouquinho cansativo, né? Mas eu vou tentar ser bastante rápido, tá?
Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Uma alegria estar aqui no encontro. Queria dar um abraço especial na Érica, que há muito tempo eu não a vejo, grande companheira, grande irmã de caminhada. Parabenizar pela exposição. E o Alexandre também. Alexandre, você foi bastante elucidativo em algumas coisas aqui nessa sua exposição também, tá? Eu só quero, assim, acentuar, porque acho que eu já fui até contemplado nas falas com algumas dúvidas que eu tinha. Mas eu quero só acentuar que, quando se trata de política, dentro dessa madre igreja, eu, pela minha experiência, pela minha vivência, eu vejo que assim, o tema, a pauta da política, ele tem ele vem carregado, né? O tema vem carregado de dois elementos que eu acho assim, que se destacam. Primeiro, a hipocrisia. E a gente tem que pedir perdão a Deus por isso. Segundo, o paradoxo. Assim, há um paradoxo muito grande quando se trata desse tema. A hipocrisia eu falo porque eu nasci na minha fé dentro de uma comunidade política. Aliás, eu nunca participei do movimento Fé e Política, organicamente. Mas sempre fui orgânico desde cedo na política partidária. E quanto à relação ao movimento Fé e Política, eu tenho aproximação afetiva muito grande com a grande parte dos membros que estavam à frente desse movimento aqui no Rio. Né? Inclusive, Paulo Banana é meu padrinho, né? Eu sou amigo de vários padres, porque eu fui seminarista aqui no Rio também, que estavam à frente do movimento. Então, eu tenho uma afinidade muito profunda com as pessoas, mas não com o movimento. Mas tive tenho até hoje ligação com a política, porque eu sou militante. Para mim, você falou para o seu irmão que ficou no meu... Tem microfone ligado aí também. Mas, enfim. Então, a hipocrisia, só para destacar, é que quando eu ouço, principalmente por parte da hierarquia, né, do clero, ou de algumas lideranças que não é para fazer política, boa parte deles fazem a política. Aqui mesmo na paróquia, os padres sempre tiveram mais recentemente contra a política. A política se for uma política libertadora, mas, no entanto, traziam, né, candidatos, mas traz até hoje candidatos, indicam candidatos, né? E assim também as lideranças. Chega na época da eleição, eles não são comprometidos com a política, eles são comprometidos com eleições, que é outro que caracteriza ainda mais essa hipocrisia. Aí, só porque um é católico, aí acho que isso é o suficiente para trazer e falar. Então, para mim, isso é uma hipocrisia. Porque se entrar um companheiro, uma irmã de caminhada libertadora, vai ser barrado. E o paradoxo é que, justamente, se a gente for ver a caminhada da igreja no Brasil, do ponto de vista do entendimento, do Brasil não, da América Latina e, recentemente, da igreja no mundo, há uma evolução teórica, teológica, muito grande no que diz respeito às coisas ligadas à política. E é justamente nesse período, né, e mais recentemente com um novo Papa que vem iluminar ainda mais essa caminhada, é que a gente vai vendo o quanto que a igreja vai se afastando dos movimentos sociais e da política específica, né? É um paradoxo para mim, porque a evolução teológica, doutrinal, teórica é tão forte que, no entanto, a gente se afasta do ponto de vista do serviço da pastoral. E, por fim, assim, o movimento, né, já foi esclarecido, não é de ação, é um movimento de alimentação da fé e da caminhada. Mas eu acho que, por exemplo, como que esse movimento se situa dentro do espectro aí do organograma, vamos falar assim, da igreja no Brasil, né? Onde que ele está? Né? O movimento Fé e Política, onde é que ele se situa? Qual é a referência nesse organograma para se colocar como um movimento de igreja, né? Porque poderia ser um movimento de leigos sem nenhum problema. O Fernando falou muito bem. Para quem tem que estar ligado à diocese? Para quem tem que estar ligado a... Não precisa. Aliás, a política não é... O campo prioritário da política é para os leigos, não é para o clero. O sacerdote, o bispo, quando ele entra na política, é por uma questão suplementar.
Mas isso é outra questão. É próprio do laicato assumir esse campo. Então, onde é que esse movimento se coloca dentro do organograma da igreja? Parabéns, sabe, a vocês na exposição de hoje, foi muito legal. E, como diz o Leandro, está dando o que falar, né? Isso aí ainda vai ficar remoendo a nossa cabeça. É só isso, por enquanto. Obrigado, Milton. Vamos lá. Vamos fechando? Está caladinho hoje. Quer falar? Tá eu vou começar agora, Érica, porque eu queria pegar logo essa questão do humano, né? E acho que é um pouco também a questão do Fernando. Assim, para ser bem objetivo, Fernando, o Movimento Nacional Fé e Política não se situa nesse espaço, nesse organograma, como organização de igreja. Ponto. Ele não existe para isso. Aliás, os fundadores do movimento lá atrás criaram uma instância à parte, criaram uma mobilização à parte com o laicato, com lideranças leigas da época, exatamente para não sofrer nenhum tipo de interferência, para não ficar ao dissabor dos ventos de mudança conservadora naquela época e hoje, né? Eu tenho certeza que se o movimento estivesse na estrutura de organização de pastoral da igreja, aí ele teria sido muito podado, e eu tenho certeza que nós não teríamos mais os encontros nacionais de fé e política. Aí talvez eu acho que precise jogar um pouquinho mais de luz a minha fala inicial, porque eu disse que o Movimento Nacional Fé e Política é um serviço, né? Ele não é uma estrutura de ação, ele não é uma coordenação nacional dos grupos de base que atuam de igreja, de paróquia, que atuam com o tema de fé e política, né? Isso, para acontecer, primeiro, depende dos grupos, né? Segundo, depende dos arranjos dos contextos eclesiais, sociais e pastorais. Por exemplo, aqui o Fé e Política Padre João Increbim, que é o grupo que eu participo, ele tem o suporte lá, um espaço físico que a gente usava, né, na paróquia onde o padre Serjão ele era o pároco, né, antes da pandemia, né, e que ele cedia o espaço, a gente terminava com o almoço que ele oferecia, e ponto. Mas nós não éramos um movimento da paróquia. Inclusive, os grupos, tanto aquele grupo quanto este aqui, eles têm natureza supraparoquial, digamos assim, se a gente pode dizer dessa forma, né? Eles não são de uma localidade, né? Eu acho que eles têm uma característica que eu, inclusive, acho que é muito boa para o mundo da cidade. Porque o que define o vínculo é a identidade, não é a territorialidade, né? A gente não está em uma paróquia nenhuma paróquia específica. Agora, você precisa de um espaço físico para se encontrar de vez em quando, né? Isso aí é inevitável. Então ele não está, né? O que acontece, né, e talvez eu não tenha deixado muito claro, né, eu peço desculpas aí se eu não fui muito feliz, é que dependendo da região do país, dependendo aí da diocese, dependendo de como é a caminhada dos movimentos sociais locais, alguns grupos têm vínculo com coordenações diocesanas, né? As lideranças são formadas nas escolas de fé e política das dioceses, né? Você tem uma escola, um Centro Nacional de Formação em Fé e Política, mantido pela CNBB lá em Brasília, que oferece até um curso de formação bem grande, um curso que tem, acho que tem nível de extensão universitária, eu acho, não tenho certeza, né? Acho que são 3 etapas e tudo, né? O pessoal passa aí um período fazendo esse tipo de curso, né? Antes da pandemia, ia até a Brasília e tudo, ficava, não sei, uma semana, período de meio de ano, começo de ano, né? Nunca participei de não sei como é que é essa estrutura, posso até descobrir para você. O Movimento Nacional de Fé e Política, a grande tarefa dele é exatamente esse estímulo da caminhada, acompanhamento dos grupos que já existem, né? E, né, nos últimos 20 anos, a organização dos encontros nacionais, de espaços de espiritualidade, de mística, né? Na organização dos encontros nacionais, inclusive, né, quando você decide fazer um outro encontro, né, geralmente a mobilização é local, né, da cidade que vai acolher o encontro. Então, se é numa diocese progressista, a diocese acolhe, abraça, como acontece com o intereclesial de base, por exemplo. Se não às vezes é uma prefeitura que oferece a estrutura, que oferece aí o espaço, né? A gente não tem essa preocupação. Eu entendo muito o que o Fernando está falando, dessa preocupação de uma estrutura local, mas de produzir uma estrutura organizativa, de mobilização, de aglutinação, mas para isso você precisa ter grupo, né?
Você precisa ter grupo local para isso. Né? Não dá para a gente pegar e instituir uma estrutura de cima para baixo a partir da coordenação nacional ampliada para os estados se não tem grupos nos estados. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, o pessoal que está na coordenação ampliada é o pessoal que é liderança de um conjunto de grupos nas suas cidades ou alguns das suas dioceses. E aí integra a coordenação nacional do movimento de fé e política por causa disso. Aqui no Rio de Janeiro já foi assim na época do 6º Encontro Nacional. Deixou de ser em função da não continuidade dos grupos que surgiram, depois pararam de funcionar e tudo. A questão dessa sazonalidade, aí, Fernando, acho que é uma questão. Foi uma escolha que o movimento fez lá no passado, e que eu acho muito acertada em função dos ventos que a sociedade brasileira tomou e que a igreja também tomou. Porque se faz esse vento da organização eclesial, do jeito que as coisas foram ficando, acontece como aconteceu com a pastoral da juventude. Chega a determinada realidade, não precisa estar vinculado a diocese nenhuma. Mas aí você depende da boa vontade de A, de B ou de C para organizar. Enquanto se quiser aparecer um terceiro grupo de fé político, ou como era o projeto, a ideia do grupo de mística, de ter grupos nos bairros, os grupos vão acontecer, vão se operacionalizar, e tudo bem, beleza, aí sim a gente pode começar a pensar numa rede, numa estrutura, numa coordenação municipal, numa coordenação estadual. Não tenho o menor... Eu não sou apegado, inclusive, à função da coordenação ampliada, não. Se tiver uma organização local nos Estados Unidos, elege-se e envia-se, não tem problema nenhum em relação a isso. Só que isso precisa acontecer da base para o topo. Por isso que o movimento, na sua configuração, ele é um movimento de serviço. Ele vai produzir o espaço, ele não vai gerenciar a dinâmica dos grupos, como é um movimento eclesial, como são as equipes de Nossa Senhora, ou como uma pastoral orgânica, como uma estrutura de pastoral organizada. Nós vimos aqui o caso da própria pastoral da juventude aqui do Rio de Janeiro. Vieram os meninos da coordenação arquidiocesana, junto com o Joilson, que é o assessor. 4 grupos de pastoral da juventude na arquidiocese inteira. Aí você tem uma estrutura de organização, mas você não tem a quem você representa. Esse que é o dilema. Quando você faz uma opção de ser um serviço, quando você assume ter uma instituição para fora desses vínculos eclesiais, como foi o caso do Movimento Nacional Fé e Política, você está abrindo mão dessa organicidade. Esses vínculos eles vão ser fluidos. Por isso que, às vezes, você vai ter as mesmas pessoas que estão em articulações, em estruturas de movimentos sociais ou de pastorais, e, ao mesmo tempo, no Movimento Nacional Fé e Política. Elas acabam, em algumas realidades, elas acabam se superpondo, mas são coisas distintas, são coisas separadas. Não sei se agora ficou mais claro para o Milton ou para o Fernando. Tá certo, Para mim ficou mais confuso, Alexandre. O movimento não é eclesial, então? Hã? Não é. Não é um movimento eclesial. Olha só. Não é eclesial porque não tem vínculo com a estrutura de igreja. Não está vinculado à diocese nem à estrutura da CNBB. Agora, você tem a Escola Nacional de Fé e Política, o Centro Nacional de Fé e Política da Helder Câmara. Essa é uma estrutura da CNBB, que forma lideranças para a criação de grupos de fé e política. Essas lideranças podem ou não participar dos encontros nacionais, podem ou não fazer parte da coordenação estadual ou não. Aqui no Rio, nós já tivemos uma coordenação estadual de fé e política. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de realidade superposta. Lá em Barra do Piraí e Volta Redonda, você tem uma série de grupos de fé e política. Alguns desses grupos, eles participam, eles têm uma coordenação local do Sul Fluminense, que não é vinculada à estrutura da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, mas alguns desses grupos são grupos de paróquia, da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. E esse pessoal, até um pouco antes da pandemia, ajudava na organização de encontros estaduais de fé e política. Eu fui em um em 2018, em Rio das Ostras, por exemplo. Jorge, só para ver, o que eu quis dizer mais ou menos é o seguinte: você tem que ter alguma coordenação, tá certo? Entre os diversos grupos e ligação entre eles.
Não importa se esse grupo pode ser um grupo de paróquia, pode ser um grupo de sindicato, pode ser um grupo de outra igreja, mas que haja uma forma de ligação entre uma coordenação regional, que pode ser por cidade, ou até uma cidade grande por grandes áreas administrativas, que ligue diversos grupos para que eles possam ir crescendo, mantendo uma ligação, um canal de conversa, de mandar informação. Isso eu concordo, Fernando. Isso eu concordo. Só que a nossa realidade local não permite isso. Hoje nós não temos condições, né? Seríamos uma coordenação a partir de 2 grupos. Esse aqui, Fé e Política. Esse um pouco. Fala, Érica, desculpa. Não, assim, para ser muito simplista no exemplo, né? A galera tá na igreja ou não, em alguma pastoral, mas que não se sentem alimentados por essa mística profética da opção pelos pobres, e se junta com outras pessoas para discutir também uma dimensão mais política. E aí a gente teve vários marcos temporais. A gente teve uma época que os grupos de fé e política, eles debatiam em torno do orçamento participativo, foi uma grande bandeira, economia solidária, questão ambiental, e a gente também vai ter as naturezas específicas a partir de cada experiência. Aqui no Rio de Janeiro, quando o Fé e Política do João Cribim foi criado, era um grupo de padres que não se sentiam, e aí o Mano, que é mais velho do que eu, né, Mano? Vou ter que dizer isso, Jorge também. Vou ter que dizer. Eu sempre gosto de lembrar do povo que é mais velho do que eu. Que se sentia frio. O padre João Cribim tinha favela sendo removida, sendo morta. A gente tinha um monte de coisa acontecendo, eles foram se reunir. E no gueto, é importante, eu acho que se aqui não foi falado ainda, é interessante fazer um histórico do que significa o movimento, o grupo de fé política do João Cribim quando ele foi criado, porque era gueto. Durante muito tempo se reuniam escondidos. Desse grupo depois saiu muita coisa. Esse grupo acompanhou, apoiou muitos parlamentares eleitos nossos, parceiros, né? Esse grupo criou um grupo de formação de fé e política por 2 anos. Não lembro se o Jorge foi professor, se foi aluno, que as aulas eram lá na paróquia do Padre João Cribim, quando ele ainda era vivo. Não, eu dei aula lá. Esse grupo deu aula, lembro. Eu fui aluna desse grupo. Esse grupo recebeu pela primeira vez na história da Arquidiocese do Rio de Janeiro o Vicente, o cantor, meu Deus, estou esquecendo o nome dele. Zé Vicente. Cantor Zé Vicente, em que a gente fez um encontro de todos os círculos bíblicos. Porque o que é o encontro dos círculos bíblicos no dia 7 de setembro? Né? Foi uma alternativa porque foi proibido para a Arquidiocese do Rio e para o Grito dos Excluídos em Aparecida. A gente precisa saber dessa história. E aí a gente começou a criar os encontros dos círculos bíblicos nos vicariatos. Esse grupo trouxe pela primeira vez o Zé Vicente, na paróquia do Padre João Cribim, depois ele foi para Portela, e a gente fez um grande encontro de todas as pastorais. Então, assim, cada grupo de fé e política vai ter a sua dimensão, a sua profecia, a sua bandeira, a sua luta, vai ter a galera rural, vai ter a galera agroecológica, a agricultura urbana. Isso é importante. Não tem uma ligação com diocese. Agora, é fundamental quando a gente tem uma diocese de um bispo que receba. E aí a gente não pode negar que foi indispensável e fundamental a acolhida do Dom Luciano. A gente precisou sentar antes com o Dom Luciano para poder receber o sexto. E o Dom Luciano foi ameaçado para poder receber o sexto. Inclusive boicotado por paroquianos e por padres na sua diocese. Gente, eu acho que assim, a gente já são 8 horas, né? Eu acho que esse encontro, viu, Leandro e Raymond, e todo mundo, ele dá aí mais 10 encontros, porque o processo do movimento de fé política ele tem muitas discussões, né? E é uma complexidade muito grande, porque você tem realidades que se superpõem e você tem entidades que lidam disso de uma perspectiva diferente, né? A Escola Nacional, o Centro de Formação Dom Helder Câmara, Centro de Formação em Fé Política Dom Helder Câmara, é uma estrutura da CNBB.
Então, os professores que vão lá são pagos, são remunerados, né? A CNBB custeia lá, né? As dioceses enviam pessoas para fazer os cursos lá, né? Não Alexandre, é uma outra estrutura. Fala. A extensão do Cefep, a extensão universitária do Cefep, ela é garantida pela PUC-Rio. Sim, né? Então você tem uma outra estrutura. Agora você tem a rede de fé e política, que é uma federação de entidades que transitam nesse meio de fé e política, se apoiando, fazendo eventos em comum, né, para poder fortalecer isso nas bases. O Movimento Nacional Fé e Política é mais uma dessas possibilidades. Né? Agora, são todas parceiras, de alguma maneira estão interligadas, mas o movimento, assim, a pessoa jurídica do Movimento Nacional Fé e Política, digamos assim, ela é, como eu disse lá no começo, está lá na Carta de Princípios, ela é aconfessional, ela é suprapartidária, né? Acho que é até melhor do que falar de apartidária, ela é suprapartidária, né? E ela é ecumênica, né? Ela não tem vínculo, ela não está na estrutura. Você não vai olhar lá no site da CNBB, no organograma, está lá Movimento Nacional Fé e Política. Não tem. Né? O Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o CNLB, muitas vezes é nosso parceiro, muitas vezes apoia, muitas vezes incentiva a ir aos encontros nacionais, mas não são entidades diferentes. Ainda que a gente possa ter lideranças que são, ao mesmo tempo, de uma e de outra. Eu vou tomar. Se me permite, só, Leandro, agora. desculpa, eu não me inscrevi, mas só para dar um pitaco aqui, eu acho que tem um processo muito bonito do movimento de fé e política, Jorge e Érica, e vocês foram brilhantes, né? Acho que a exposição de vocês e as contribuições de todo mundo foram muito boas, mas que é um pouco a perspectiva da nucleação. Né? Você não espera que uma autoridade eclesiástica diga faça um grupo de fé e política. Ele acontece por si, é um pouco o que acontece no movimento social, o que acontece nos partidos de esquerda, o que acontece na construção do movimento sindical, do movimento comunitário, né? E aí você, na verdade, não tem uma autorização profissional, você funciona não como um espaço onde você vai ter uma tarefa para fazer isso ou fazer aquilo, mas onde você já traz o seu cotidiano, a sua vida, aquilo que você faz, as suas perspectivas de vida e de engajamento, para partilhar com seus companheiros e encontrar força para ir, né? Para, inclusive, em alguns momentos, peitar alguns muros que se colocam à nossa frente, como, por exemplo, esta negação da política, em termos do nome política. Né? A gente viu aí o Juvenal dizendo que lá, na região dele, eles falam de fé e cidadania, ou algo parecido. Aqui a gente também tem essas estratégias. Então, acho que o bonito do fé e política é isso. Ele não é um movimento que veio da hierarquia e veio diminuindo até chegar no micro. Não, ele é um micro que se junta a diversos micros para testemunhar o evangelho, para testemunhar o reino. Né? Acho que isso é muito bacana. E, portanto, a gente não se encontra para dizer vamos ter essa ou aquela ação. Né? Pode até acontecer de ter isso, mas não é esse o principal mote. Né? O mote principal é os nossos membros todos já estão engajados em alguma dimensão sociotransformadora, vivendo o reino, vivendo o projeto do reino nas suas diversas dimensões. E por isso ele incomoda, e por isso ele é profético, e por isso ele esbarra nas estruturas, e por isso, às vezes, em alguns momentos, ele é perseguido. Né? Então, eu acho que essa dinâmica profética da igreja das catacumbas, da igreja das periferias, né? Da igreja do primeiro século, da igreja dos cristãos que tinham tudo em comum, né? Da igreja que se reúne para fazer a mudança, né? Ô, Raimon, e aí a gente volta acho que a perspectiva sociotransformadora, né? A gente volta só para encerrar, a gente volta na primeira fala da fila do povo aqui, que foi a da Glaucia. Nós estamos numa estrutura paroquial. Então, como a gente está incorporado, introjetado nessa realidade paroquial, é muito difícil pensar coisas para além do território. Né? Pensar coisas que estão para além do território, como esses grupos de fé e política, porque cada um está em algum lugar diferente, numa realidade específica diferente, é muito difícil ainda para a nossa cabeça. Por isso a dificuldade de entender também, né, a importância e a necessidade desses grupos.
E eu acho, Jorge, que também o movimento Fé e Política ele caminhou da dimensão ecumênica para a dimensão interreligiosa, né? Ele ampliou-se. Então, nós não podemos conceber, por exemplo, que durante uma celebração numa catedral, de modo particular nas nossas perspectivas, numa igreja paroquial, que alguém entre com um tambor, né? Ou que entre alguém com uma guia do candomblé ou da Umbanda, né? Isso é meio que inconcebível. No Fé e Política, isso tem que ser tranquilo. Há um pouco essa diferenciação, né? Porque é a dimensão de uma fé que provoca processos de transformação social, né? E não anula a dimensão de fé de ninguém, mas, ao mesmo tempo, ela redimensiona o plural, né? Estabelece o plural. Pelo menos eu percebi muito isso na fala de vocês e também na vivência dessa dimensão da fé e política. E hoje nós temos aqui, olha que coisa mais gostosa do mundo, né? A nossa querida Júnia trouxe aí a Lila e a Cora para participar conosco. A Lila aí, chegou aí, Lila. Lila é a maiorzinha, deixa eu colocar para todo mundo ver. Padre Ricardo, você conhece, Padre Ricardo, a Júnia? Ela é do Tropa. Oi, gente! E olha que crianças lindas, hein? Não? Sim, a atriz, gente viu? celebrou Ela... uma missa na Tropa, foi linda. Eu lembro que foi a hóstia era o pão mesmo. Eu achei diferente, foi do lado de fora. Foi linda. A Clara amou aqui, obrigada pela recepção, pessoal. Estou aqui em Minas, Conceição do Mato Dentro, né? Que é a terra do Raimundo. Bem aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Ah, tá querendo mostrar no mapa. Olha. Mostra lá, Lila. Deixa a gente ver, Lila. Vem cá, Lila. Ela quer mostrar no mapa. Mostra no mapa, Lila. Mostra lá no mapa para nós. Eu estou preocupada com o horário, desculpa. Aí, nós estamos aqui. Eu acho que não é na África, não. Aqui, ó. Brasil. Ei, que coisa boa, gente. Eu não consegui pôr a tempo. Mas é isso. Eu comecei no movimento assim, na idade das meninas, né? Mas assim, a gente vai... Comecei, né, participando como elas, né? Como elas estão aqui. E agora eu estou tendo outra visão. Então foi muito bacana a conversa, gente. Obrigada, viu? Que bom. Bem-vinda sempre. Aí, desculpa aí, Jorge e Érica. Acho que queria só fazer boas-vindas. Tem também o Jorge, seu xará, Jorge Alexandre, que está aí conosco, né? O Jorge organiza a Conferência Livre de Meio Ambiente e Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. É um companheiro do Sindicato dos Engenheiros, que eu convidei para vir aqui conosco hoje. Não sei se tem mais alguém novato aí conosco. O Juvenal já tinha vindo outras vezes, não? Juvenal? Não sei se o Juvenal já tinha vindo. Eu acho que já sim, Raimon. Ah, tá bom. Eu e meus micos, né, Jô? Direto. Tem mais alguém novo aí na área, não? Eu acho que a gente termina esse encontro de hoje com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Como os bons encontros fazem com a gente. Ô, Leandro. Então, que a gente chega é que a gente tem muitos passos a caminhar, mais ainda. O Juvenal apareceu aí agora. Tudo bem, Juvenal? Leandro, deixa eu dar um informe rapidinho, tá? Depois. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vindo, Juvenal. Vai lá, Milton. Tá. Milton. Eu quero aproveitar a oportunidade só para comunicar, tá? Não é para comunicar. Me dê licença àqueles que não são do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos no processo de eleição de setoriais internos do PT. E nós, cristãos, católicos, principalmente, tomamos a iniciativa de formar no Estado do Rio de Janeiro um setorial interreligioso. Apresentamos uma chapa e eu sou candidato a ser o secretário estadual interreligioso para botar essa pauta dentro do partido. Tá? E lá tem também pessoal evangélicos e pessoal de matriz africana. Em novembro vai ser eleição
Mas depois de novembro, para o ano que vem, independente de quem seja afiliado ou não, eu vou estar pedindo ajuda para a gente acompanhar junto esse tutorial, tá bom? Muito Só isso. bom, Milton. A temática foi boa, então eu fui para esse esporte. Muito bom, Milton. Maravilhoso. Sei que o Milton Mano ia dizer que teve hoje aqui em Copacabana, no ato do MBL. Pagaram um mico, né? Não foi ninguém. Achei ótimo. Muito bom. Horrível, horrível.